Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai dar uma complementação nas matérias e eu irei exercer a vocês áudio e videoconferências, tudo bem? Correlacionado a uma fixação melhor de conteúdo. Devido à crise da pandemia, do Covid-19, a situação nossa de ensino mudou. Então, parcialmente, as nossas aulas serão online, mas eu quero que vocês entendam e sintam essa presença como se fosse de forma física, tudo bem? Mesmo porque vocês irão ter várias abordagens, tanto do governo quanto da minha matéria pessoal, do meu blog, das minhas abordagens para a fixação de matéria, ok? A gente vai dar uma correlação sobre a Primeira Guerra Mundial. Nas matérias anteriores a gente falou um pouco da Primeira Guerra Mundial, falamos da gripe espanhola, falamos da Revolução Russa de 1917, falamos de vários textos e contextos e a gente vai dar mais uma fixada na Primeira Guerra Mundial para vocês finalizarem essa atenção, tudo bem? Então eu vou dar uma lida para vocês e vocês vão prestando atenção e vão é, atribuindo a minha posição de mediador para com a relação e entendimento de vocês. Vamos lá então. Primeira Guerra Mundial. A feroz concorrência por mercados, as disputas coloniais e o nacionalismo exagerado estão entre as causas de rivalidade internacional que marcou a Europa no início do século XX. O clima hostil levou as potências mundiais a estabelecer uma política de alianças, formando blocos rivais. Essas tensões resultaram na Primeira Guerra Mundial. Galera, o que a gente tem que entender sobre nacionalismo? Nacionalismo é uma questão de um conceito de pátria, em nome da pátria, em nome de Deus. É aquelas questões que a gente pode desenvolver que a pátria mãe de todas, uma questão de valores da pátria, nacionalismo. A gente pode entender esse conceito de nacionalismo no Brasil quando a gente fala sobre as lutas da literatura do Brasil. A literatura no Brasil começou na época colonial, enquanto os povos, os blocos culturais do Brasil começaram a dar o valor em questão de uma cultura nacional, que foi uma das principais tendências e disputas contra o governo de Dom Pedro. Tudo bem? Então, voltando. Em sua opinião, por que existem guerras? Converse sobre esse assunto com os seus pais e colegas. Por que você acha que existe guerra? Para que existe a guerra? Desculpe, gente. Para que vocês acham que existe guerra? Tensões europeias. No início do século XX, disputas imperialistas e nacionalistas geraram tensões entre diversos países da Europa. As tensões chegaram a tal ponto que culminaram em um conflito armado de proporções mundiais, jamais vista até então. Por isso, os historiadores chamam esse confronto de Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, a gente pode dizer que é uma guerra mundial, que há conflito mundial, né? Todos os países têm envolvimento nesse processo, até o Brasil. Imperialismo. Vamos estudar o que é conceito de imperialismo e falar sobre esse fator. A partir de 1850, as grandes potências europeias investiram na expansão de seus impérios, com o objetivo de conquistar mercados e territórios na África e na Ásia. No período de 1905 a 1911, os governos da França e Alemanha disputaram territórios do Marrocos e quase entraram em guerra. Para resolver esta questão, em 1906 foi convocada uma conferência internacional na cidade de Algeciras, Espanha, no qual ficou decidido que Marrocos continuaria sob domínio da França. Então, aquelas conquistas imperiais já estavam em extremo desenvolvimento para conquistar os conceitos, os territórios da África e da Ásia, porque existia um conceito de imperialismo, beleza? Agora a gente vai para o nacionalismo. No início do século XX, movimentos nacionalistas se desenvolveram na Europa, tais como o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Pan-eslavista eram apoiados pelo governo russo e sérvio e pretendiam unir os povos eslavos da Europa Oriental. Pan-germanismo, que os pan-germanistas desejavam anexar a Alemanha ao território da Europa Central, habitados por povos de origem germânica. E revanchismo francês defendia a recuperação dos territórios da Alsácia, Lorena e região rica em minério de ferro e carvão. Depois da Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871, os franceses foram obrigados a entregar esse território para os alemães, o que gerou um ressentimento nacionalista. Por isso que na Segunda Guerra Mundial, a questão entre a Alemanha e a França tinha tanto envolvimento na guerra, tudo bem? Corrida armamentista.
Diante do risco de uma guerra, as principais potências da Europa estimularam a produção de armas e ampliaram suas forças militares, dando início a uma corrida armamentista. Nesta época, foram desenvolvidas armas como o canhão de longo alcance, a metralhadora, o lança-chamas, a granada de mão e o tanque, o gás lacrimogêneo, o gás mostarda e o cloro. E pela primeira vez, aeronaves e submarinos foram transformados em armas de guerra. E aqui, galera, prestem atenção que isso é uma coisa que cai até em concurso e vestibular, hein? Políticas de aliança. Então, os países, para se unirem de acordo com os seus conceitos morais, políticos e econômicos, fizeram políticas de aliança. Se formou a Tríplice Aliança e a Tríplice Entende. A Tríplice Aliança, que também eram chamados de potências centrais, era envolvido entre a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. E a Tríplice Entende, que eram também com o segundo nome de aliados, era a França, Rússia e Inglaterra. Os governos de alguns países europeus se aliaram para enfrentar seus rivais depois de muitas negociações. A partir de 1907, a Europa estava dividida em dois grandes blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Tríplice Aliança era inicialmente formada pelas forças da Alemanha, da Áustria e da Itália, apoiada pelos turcos e os bulgários. E a Tríplice Aliança era também conhecida como Aliança das Potências Centrais. Aliança das Potências Centrais. Tríplice Entende, é formada pelas forças da França, da Inglaterra e da Rússia. A Tríplice Entende contou com a ajuda dos sérvios, belgas, gregos e romanos. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, essas alianças sofreram alterações em algumas forças, mudaram de lado. Exemplo disto, a Itália, que passou por um lado Entente em 1915. Então a Itália, galera, a Itália que ela mudou, beleza? Explode o conflito armado. O estopim da Primeira Guerra Mundial ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, de 1863 a 1914, herdeiro do trono austríaco, foi assassinado em Sarajevo, né? Essa cidade era a capital da Bósnia Herzegovina, que estava sob domínio do Império Austro-Húngaro. O autor do crime foi estudante Gavrilo Princip, de 1894 a 1918, membro de um movimento nacionalista da Sérvia. Após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria declarou guerra à Sérvia devido à política de alianças. As forças militares de muitas nações entraram em conflito. Em junho de agosto de 1914, os governos que compunham a Tríplice Aliança declararam guerra uns aos outros. Beleza? Esse aqui é o Francisco Ferdinando, ó. Tudo bem? Principais fases do conflito. No início dos conflitos, uma parte da população europeia vivia uma espécie de euforia ligada à guerra. Entusiasmada, muitas pessoas agitavam bandeiras, assistiam às paradas militares e aplaudiam soldados que embarcavam nos trens rumo às batalhas. A euforia durou por pouco tempo, já que a guerra se prolongou além do esperado. Nem todos tinham consciência do poder de destruição dos novos armamentos. Ao longo do conflito, a agitação inicial transformou-se em desespero. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, que costumam ser divididos em 3 fases principais. Então, a primeira fase, que é de 1914 a 1915, não se esqueçam, primeira fase, foi marcada pelos movimentos de forças em confronto. Os alemães fizeram uma rápida ofensiva sobre o território da Bélgica e da França. Os franceses conseguiram organizar uma contra-ofensiva barrando o avanço em Paris. Até aí eu acho que está tudo bem. Segunda fase, 1915 a 1917, foi marcada por uma guerra de trincheiras na fronteira entre a Bélgica, a França e a Alemanha, formando-se linhas de ataque defensiva com trincheiras. Trincheiras, galera, aqueles buracos que eles fazem na terra para dar progressão de território, tudo bem? E não ser morto com a troca de tiros. Tentavam manter a sua posição e evitar que os inimigos avançassem. Essa foi a mais penosa e cruel para os soldados, a Batalha de Somme, de 1916. E a terceira fase, que é 17 a 18, né? Que é marcada pela entrada dos Estados Unidos no conflito e pela saída da Rússia devido à Revolução de 1917. Então lembra que eu falei para vocês que a Rússia sai da guerra por questões de guerras civis e de reviravoltas políticas no país, que é a Revolução de 1917.
de Lenin, tudo bem? Destruição e fome. Para historiadores como Lionel Richard, os efeitos da guerra não foram sentidos apenas pelos soldados em combate. A população civil também sofreram com perda de seus familiares, destruição de suas casas e devastação das cidades e da escassez de alimentos. Tudo bem? Aqui é o consegmento. Então, galera, a guerra foi uma guerra muito conflitosa. Isso que, assim, a gente for falar também, teve a entrada da gripe espanhola, que foi o vírus influenza, que devastou grande parte dessa situação e teve grande envolvimento no Brasil pela questão do vírus no Brasil. Se a gente for dizer nessa época de 1918 no Brasil, Rio de Janeiro estava passando por uma grande dificuldade pela questão do vírus. E o surgimento do SUS no Brasil teve como principal semente essa crise, a gripe espanhola. Tudo bem? Eu dei uma resumida para vocês. Leiam mais sobre o assunto, diagnostiquem o que vocês entenderam e depois a gente conversará em webchat ou pelo WhatsApp em uma conferência mais relax, tudo bem? Abraço, boa tarde.